Antigamente, e ainda hoje, de certa forma, assim, a, a saúde, ela era centralizada na doença. Por isso que a gente ainda tem muito isso de achar que eu só vou procurar um profissional quando eu estiver doente. Ou então eu Exato. só vou Não fazer, procura de maneira eu vou preventiva, né? medicalizar, eu vou remediar. Enfim, não existe um viés de prevenção que seja muito enraizado na cultura brasileira. O modelo de saúde do Brasil também é um modelo que, falar do Brasil, né, que é o que eu consigo falar, é um modelo de saúde também que está mais enraizado pensando na doença. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela mudou alguns anos atrás qual era a definição de saúde. Que antigamente era a saúde era quando você não estava doente. E não, a gente já sabe hoje em dia que não é só isso. Você não necessariamente tem que estar sem doenças para você estar saudável. Você pode estar não saudável, mesmo que você não tenha doença, E não né? apresenta sintomas, né? É, é, a Organização da Saúde fala que você tem que ter um bem-estar biopsicossocial. Então você tem que estar biologicamente bem, psicologicamente bem e socialmente bem. É E aí no impossível, né? socialmente você entra. É Oi? impossível hoje em dia. Essa que é a É o saúde, grande X né? da O questão. Pra negócio tá meio. responder. Porque quando tu tá bacana numa coisa, tu tá capenga em outra. Não Mas rola é isso. isso. Aí é o segredo da vida. É o Quando eu conseguir segredo. descobrir, aí faz o livro, que aí a gente vai vender bem esse Vai livro. Não olha vender esse livro. Vai ser isolado, best-seller, né, né? LT? Não É. olha isolado, né, o indivíduo, né? Não é Exato. só se comer bem, tá com bom pensamento, até o ambiente de trabalho, né? A gente engloba nesse Sim, quesito, total. né? Que entra no social. Que é O o social entra o social, quê? Interações sociais, interação familiar, interação conjugal, É. interação com os filhos, né? Trabalho. Por exemplo, eu sou muito saudável. Isso é um exemplo. Eu sou muito saudável. Eu como tudo que eu preciso comer, do jeito que eu tenho que comer. O que a Kathleen me passou, eu faço direitinho 100%. Aí quando você vai destrinchar um pouquinho mais, você vê que ela lida mal com aquilo. Então, assim, não é ser só saudável porque ela tá comendo bem aquela pessoa. Exatamente. Então, ela pode estar ali desenvolvendo um transtorno alimentar, um transtorno social. Apesar de quem olha para aquela pessoa fala assim, não, mas ela tá, pô, tá Ela legal. pode estar se cobrando muito, né? Alguma Exato, coisa é. assim. Que aí entra já na esfera Psicólogo. psicológica da saúde, né? Então, quando a gente fala de bio, é falando do corpo, psicossocial, e psico e o social, que é o entorno todo. Aí sim, você consegue englobar melhor a saúde, que foi o que tu acabou perguntando, né? O ideal hoje em dia é que a gente coloque o indivíduo no centro do cuidado e não uma doença no centro do cuidado. Quando eu falei agora há pouco que a medicina aqui do Brasil ela também é mais centrada nisso, é que a gente foi instrumentalizado para Culturalmente, né? culturalmente para quando a gente está sentindo uma coisa, a gente vai procurar vou falar do médico, né? Vai procurar o profissional da saúde específico daquilo. Queimação, gastrite, vou procurar o gastro. Tô com uma dorzinha de cabeça, pô, vou procurar o neuro. É, tem algumas coisas que são muito específicas que a gente acaba indo direcionado mesmo, sabe? Mas esse talvez não seja o ideal, o modelo ideal para a gente trabalhar com a saúde, sabe? Porque não dá, cara. A gente precisa que o indivíduo esteja no meio e aí as coisas que vão surgindo, aquele profissional que está no cuidado, não diário, né? Porque cuidado diário não dá pra gente ter assim na saúde, mas que está no cuidado longitudinal. Essa que é a palavra da saúde. Você tem que fazer os acompanhamentos longitudinais da pessoa. Você está acompanhando ela desde o começo em que vocês se conheceram e vai seguindo, seguindo, aí você conhece a pessoa, sabe o que ela já fez, sabe o que dá certo, sabe como abordar. E aí você vai mesclando. Isso daí é uma coisa que você só ganha com o tempo, com uma boa relação médico-paciente. E esse seria o melhor modelo. O médico do esporte, a gente tem muito isso na nossa formação. Nós somos gerenciadores de saúde, sabe? A gente coloca o paciente no meio do cuidado junto com a gente ali. A gente engloba algumas coisas, eventualmente vão ter alguns pontos em que a gente não vai saber lidar. Uma cirurgia que ele precise fazer, eu não sou um médico cirúrgico, cirurgião, desculpa, eu sou um médico clínico. Então, eu não sei fazer cirurgia, tá? Tive a formação durante a faculdade, mas é aquela formação básica e eu não tenho nem gabarito técnico para fazer uma cirurgia, porque tem que fazer 3 anos de cirurgia para você ser cirurgião, então não faço a cirurgia. Então, você precisa ter ali junto com você o paciente, aquilo ali funcionar junto aquele binômio, né? Vou chamar de binômio, pronto, ficou legal. Médico-paciente, e aí, eventualmente, se você vai direcionando. Aí eu gerencio a saúde dele, identifico que ele precisa do cuidado nutricional, encaminho para Kathleen. Preciso do cuidado psicológico, eventualmente.
separou, familiar faleceu, aí sabe, as coisas vão, a vida é assim, a vida você vai equilibrando os pratos e aí uma hora um prato E isso começa a tanto, baixar. isso tanto no indivíduo normal, né? Normal dito assim, Saudável, saudável, quanto no indivíduo que tá. Que... Aí o que chega comigo, que já tem uma doença estabelecida, assim, aí tem N doenças, né? Hipertensão, diabetes, tem. Eu vou falar mulher grávida não como doença, mas como uma condição diferente de saúde, né? Aí você precisa individualizar o cuidado. Você vai precisar fazer coisas diferentes. Exatamente. Então, é a partir daí que esse gerenciamento tem que funcionar. E aí você vai encaminhando para quem precisa, mas sempre ali no meio o paciente, sabendo que ele tem aquele porto seguro para voltar com você, ele tem que voltar. Senão fica o cuidado. A gente conversou sobre isso, não foi segunda-feira? Conversamos. Uma coisa muito comum são pacientes idosos em que vão em 5, 10 médicos, assim. Aí você vai ver a lista de medicamentos, ele toma 20 medicamentos e ninguém se responsabiliza por nada. A família, quando tem um problema, a família não sabe nem para quem ligar. Não sabe nem para onde ir. Isso aí é um dos problemas do modelo de saúde que a gente tem no Brasil, sabe? Porque as pessoas acham que isso vai ser o melhor cuidado. Pô, quanto mais médico tiver, melhor. E é mais pelo outro lado. Você tem que ter um médico que te conhece, que você confia. Você tem que ter aquele profissional em que você sabe que ele vai fazer por você o melhor. Principalmente porque na maioria das vezes as condutas não serão iguais, né? Então você Isso, precisa e não saber... são necessariamente excludentes, né? Não são necessariamente erradas. São condutas diferentes. E aí vai daquilo que a gente falou agora há pouco, de explicar, sabe? De o paciente sair dali esclarecido e falar assim, pô, por isso que ele falou, eu vou fazer desse jeito então. Porque tem muito profissional que não fala nada, tem muito profissional que faz condutas que não são das melhores e nem fala pro paciente, sabe? Isso já vai para uma questão ética, já é uma outra situação. Mas é isso, entendeu? E aí o paciente que já chega com uma doença estabelecida, essa doença ela já vai estar ali, já vai estar no radar, e a gente vai fazer os ajustes necessários. Por exemplo, um exemplo bem básico, assim, pacientes hipertensos, eles não podem fazer, se estiverem mal controlados, tá? Eles não podem fazer exercícios em membros superiores de alta intensidade, falando de musculação, porque isso por um mecanismo que ainda não está muito bem explicado, a pressão arterial aumenta muito mais pelos exercícios de membros superiores do que pelos superiores do que os inferiores. Olha, rapaz, tá aí uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Pois é. E geralmente Procure é os... seu médico do esporte. E que ele vai geralmente te é os ajudar. inferiores, né? Que aumentam a frequência cardíaca, Excelente. essas coisas, né? É porque Porque a minha gente mãe é tem- hipertensa e ela faz exercício. mas pode fazer, tá? Não falei que não pode fazer. Não, pode mas eu acho fazer. que ela não tem esse tino de saber sobre os membros Ah, tá. superiores e tal. Com as E ela vezes deve controlar, né? A hipertensão dela. É. Toma controla, mas às remédio. vezes tá ela é falando- braba, mano. Todo tempo ela tá puta e o tempo inteiro a pressão dela tá alta. Então, assim, aí, por exemplo, isso aí é um exemplo bem básico que a gente aprende na residência. Isso é coisa de primeiro ano de residência. É um conhecimento que você tem que ter na hora que você vai orientar um paciente a fazer exercício. Porque as pessoas acham que fazer exercício é só ir na academia, fazer uma caminhada. Você tem que individualizar. Você vai ter coisas que você não vai poder fazer. Uma pessoa que tem osteoartrite de joelho, ela vai ter uma limitação para fazer exercício, um agachamento, talvez dependendo do grau que ela tenha. Ou alguém que usa uma prótese vai ter uma dificuldade que vai ser a dificuldade que ela vai te levar na consulta, sabe? Então, é essa individualização que tem que ter. Pro bem e pro mal, a maioria das pessoas não tem nada, então elas conseguem fazer o exercício e fica tudo bem. Mas eventualmente a gente sabe de casos em que a pessoa machuca o joelho, machuca o ombro, tem gente que acaba tendo uma morte súbita, né? Vira e mexe aconteceu já no futebol profissional, a gente ouve falar vira e mexe no amador ali, enfim. E é disso, a gente precisa desse cuidado para diminuir os riscos, né? A gente não consegue zerar risco nunca, não existe verdade, risco zero. Mas é Pra- possível fazer uma prevenção eficiente. Sim, dá para fazer.